Bom, esse termo TDAH, da forma como a gente conhece, como a gente usa hoje, praticamente no mundo inteiro, ele não foi sempre esse nome, né? Se a gente voltar algumas décadas atrás, na década de 1930 e 1940, o termo que era utilizado era lesão cerebral mínima. Por que naquela época se falava lesão cerebral mínima? Porque os pesquisadores da época acreditavam que as crianças que tinham o TDAH haviam sofrido em algum momento da sua vida uma lesão cerebral muito discreta, que não tinha deixado manifestações físicas na criança, mas deixaria manifestações comportamentais. Então, por exemplo, se imaginava que talvez uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite, uma encefalite, ou talvez uma toxina que a criança entrasse em contato, ou um problema na gestação da mãe, ou um pequeno traumatismo crânioencefálico da criança, ou às vezes um problema no parto. Isso poderia provocar pequenas lesões cerebrais que se manifestariam na evolução da criança com sintomas de TDAH. Então, entre as décadas de 30 e 40, o termo que era utilizado em livros antigos de medicina, vocês vão ver isso, né? Chamava lesão cerebral mínima. O tempo foi passando, nas décadas de 1960 e 1970, o termo que era utilizado exatamente para o que hoje a gente conhece como TDAH era disfunção cerebral mínima. Por quê? Porque naquela ocasião começaram a surgir no mundo os exames de neuroimagem. E aí então as pessoas começaram a fazer exames de neuroimagem nessas crianças que tinham esse diagnóstico de TDAH e começaram a ver que do ponto de vista estrutural aqueles cérebros eram normais, eles não tinham lesões realmente, né? Então no simpósio de Oxford em 1962 começa a se utilizar o termo disfunção cerebral mínima. E aí então o tempo continua passando até que na década de 1980, no DSM-3, né, o livro editado pela Associação Americana de Psiquiatria, no DSM-3 surge o termo pela primeira vez TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Naquela ocasião, ainda era um transtorno cujo os critérios diagnósticos eles não estavam totalmente esclarecidos e nesses últimos 30, 40 anos, aí, então, a gente foi compreender realmente o TDAH da forma como a gente entende hoje, entendendo todas as suas bases neurobiológicas e tal. Hoje, a gente compreende o TDAH do ponto de vista clínico, né? Quando está fazendo diagnóstico ali, a gente costuma utilizar assim, TDAH predominantemente desatento. Quando você tem os sintomas de falta de atenção e concentração, eles são muito mais evidentes do que a hiperatividade. Você pode utilizar o termo TDAH predominantemente hiperativo, que é quando a hiperatividade e a impulsividade são muito mais marcantes do que o déficit de atenção. E a gente pode utilizar o termo TDAH combinado, né? TDAH misto, como dizia-se, que é quando você tem tanto sinais de déficit de atenção e falta de concentração, como hiperatividade e impulsividade, de uma forma equilibrada.